Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra e Propósito. Hoje iniciamos uma jornada incrível e especial, uma série que vai explorar cada livro da Bíblia, do início ao fim. E que maneira melhor de começar do que pelo princípio de tudo? Isso mesmo. Hoje vamos mergulhar em Gênesis. Você já parou para pensar em como tudo começou? Da onde viemos? Qual a origem do universo e da humanidade? Gênesis guarda as respostas para essas perguntas fundamentais e muito mais. Prepare-se para uma viagem fascinante de volta às origens. Gênesis, que significa origem ou começo, é tradicionalmente atribuído a Moisés. Este livro extraordinário narra a origem de absolutamente tudo: o universo, o nosso planeta, a vida, a humanidade e, de forma muito especial, o início do povo de Deus. Podemos dividir Gênesis em duas grandes partes para facilitar o entendimento. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 11, é conhecida como a história primeva. Ela nos conta sobre a criação do mundo em 6 dias, a história de Adão e Eva no jardim do Éden, a queda da humanidade, a história de Caim e Abel, a grande inundação com Noé, e a sua arca e a Torre de Babel. São narrativas que fundamentam toda a nossa compreensão sobre o mundo e a nossa relação com Deus. A segunda parte, do capítulo 12 ao 50, foca na história dos patriarcas, os pais da fé. Tudo começa com o chamado de Abraão, um homem a quem Deus promete fazer uma grande nação. A partir daí, seguimos a vida de seu filho, Isaque, e depois de seu neto, Jacó, que tem seu nome mudado para Israel e se torna pai de 12 filhos, que dão origem às 12 tribos. A história termina com a incrível jornada de José, um dos filhos de Jacó. Ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas, com fé e muita garra, acaba se tornando o governador do Egito. E, adivinha, ele salva não só a família dele, mas também um monte de gente da fome. Mas qual é o propósito central de Gênesis? Por que este livro é tão fundamental? Gênesis nos mostra, acima de tudo, que Deus é o Criador soberano e que Ele tem um plano grandioso e redentor para a humanidade, desde o primeiro começo. Ele não apenas criou tudo com perfeição, mas também interage com a sua criação, guiando, protegendo, estabelecendo alianças. Ao longo do livro, aprendemos lições profundas sobre a natureza das nossas escolhas. Vemos como a desobediência de Adão e Eva trouxe consequências, mas também como a fé de Abraão transformou o seu destino e o de gerações futuras. Gênesis é um livro sobre esperança e restauração. Mesmo diante da falha humana, Deus sempre apresenta um caminho de reconciliação e um novo começo. Ele é um Deus de promessas, e a história dos patriarcas é a prova viva de que Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Não importa o tempo que leve ou as dificuldades que surjam no caminho. É um convite para reconhecermos que Deus está no controle e que seu plano é perfeito. As lições de Gênesis são incrivelmente práticas para a nossa vida hoje. Cada história nos oferece um espelho para as nossas próprias jornadas. Gênesis nos ensina a ter a coragem de recomeçar, assim como Noé, que após o dilúvio teve a chance de repovoar a terra sob uma nova aliança com Deus, simbolizada pelo arco-íris. Aprendemos a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando elas parecem impossíveis. Como fez Abraão ao deixar sua terra e sua parentela para seguir uma voz que ele mal conhecia. Somos inspirados a perdoar incondicionalmente, como José, que, em vez de se vingar dos irmãos que o traíram, os acolheu e disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." E, acima de tudo, Gênesis nos ensina a acreditar que Deus está presente
em cada detalhe da nossa existência, orquestrando todas as coisas para o nosso bem. A fé, como vemos em cada página, tem o poder de transformar completamente as nossas vidas e os nossos destinos. Agora, vamos responder a algumas perguntas que podem surgir ao estudar este livro maravilhoso. Primeira, por que Gênesis é tão essencial para a nossa fé? Simplesmente porque ele é a fundação. É em Gênesis que encontramos as origens da criação, do pecado, da promessa de redenção e do propósito divino para a humanidade. Sem Gênesis, o resto da Bíblia perderia o seu contexto inicial. Segunda pergunta: qual personagem de Gênesis mais inspira você? É difícil escolher um só, não é? Talvez seja Abraão, com sua fé inabalável, ou José, com sua incrível capacidade de perdoar. Cada um deles nos ensina algo valioso. E a terceira pergunta: como podemos praticar as lições de Gênesis hoje? A resposta está em 3 ações fundamentais. Confie nos planos de Deus, mesmo quando não os entende. Tenha a coragem de recomeçar sempre que for preciso. E libere o perdão, pois ele liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Chegamos ao final deste primeiro episódio, mas a nossa jornada está apenas começando. Queremos muito saber qual história de Gênesis mais toca o seu coração. Deixe o comentário aqui embaixo. Vamos adorar ler e interagir com você. Se este vídeo te abençoou, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e familiares e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos da nossa série. Que a palavra de Deus ilumine seus caminhos e que Ele abençoe grandemente a sua vida. Nos vemos no próximo episódio. Fique na paz.